alguns erros que acontecem na hora que a gente está aprendendo o chanê ali, tentando fazer o chanê. A primeira atenção que você deve dar, o primeiro ponto é o eixo. Eixo. O que acontece com o nosso eixo? Eu fiz uma live, acho que foi semana passada, não, retrasada, acho que foi retrasada, falando da postura da bailarina, tá? Se você não viu essa live, cara, tu tá de bobeira na tomateira. Vai pra lá ver essa live, tá no YouTube, tá? Coloca lá, postura da bailarina, postura no balé, no canal Mari Balé Online, tem que ser no meu canal. E aí lá no meu canal você vai achar esse vídeo. E aí nesse vídeo eu expliquei tudo, todos os pontos da nossa postura, de baixo para cima, ok? Eu preciso entender todos esses pontos para que eu consiga desenvolver um eixo estável. Todo mundo tem um eixo, né? Para a gente ficar em pé com os dois pés no chão, a gente tem um eixo que a gente vai desenvolvendo com o nosso desenvolvimento ali de criança, né? Quando a gente é criança, o bebê, ele primeiro engatinha, depois ele começa a levantar, ele cai, e aí ele vai desenvolvendo o eixo dele. Ele anda meio cambaleando, dá um desespero, mas ele vai desenvolvendo o eixo dele. A gente foi desenvolvendo o nosso eixo para ficar com os dois pés no chão, paralelo. Sim? Aí a gente inventa de ir para o balé. E aí esse paralelo vira um andeor. Aí o eixo já muda um pouquinho, porque a distribuição de carga lá nos pés é diferente de quando eu estou aqui para quando eu estou aqui. Sim? Quando eu estou aqui, a gente coloca o centro do peso, né? O ideal é que a gente coloque o centro do peso do nosso corpo no meio dos pés. Sim? Bem no meio dos pés. Quando eu abro a primeira, não dá mais para colocar no meio dos pés, porque eu ou fico para cá ou eu fico para cá. Sim? Eu coloco esse eixo no calcanhar. Show? Então, isso já mudou. Pensando no chanê, para complicar um pouquinho mais, porque está muito fácil, a gente faz ele na meia ponta alta. Então, aquele eixo que eu desenvolvi a vida inteira aqui, agora eu preciso ter ele aqui para conseguir fazer um movimento rápido, dinâmico e com impacto. Eita, pega! Para isso, eu preciso entender qual é a postura que eu, como bailarina, tenho que ter para conseguir me manter, né? Nessa posição aqui, tá? O chanê, ele vai acontecer nessa posição aqui. Primeiro ponto que a gente tem que pensar. Meia ponta tem que estar alta. Primeiro erro que as bailarinas fazem. Bailarinas adultas. Fica com medinho, sabe medinho? Com medinho. E a meia ponta baixa. Sem a gente perceber, sim? Repara quando você está com medinho de fazer algum passo. Quando você está segura, você está lá na meia ponta alta, linda, olhando para frente. Quando você está com medinho, a meia ponta já baixa. Quando ela baixa, eu já mudo o meu eixo. Sim? O peso do meu corpo que estava na meia ponta alta, na hora que eu baixo a meia ponta, ele passa mais para o metatarso ao invés de estar nos dedos. Eu acabo exigindo mais da sola dos pés, desencadeia uma sequência de posturas erradas, vamos dizer assim, que pode desencadear outras coisas depois. Então, a meia ponta tem que sempre ser alta. Mas aí, na hora que a gente está com medo, a gente baixa. E para piorar ainda, porque eu estava lá linda, maravilhosa, alta, baixou, tô com medo, eu já olho mais para baixo. E aí, eu projeto meu corpo para frente. Beleza. Entendi, então, que eu preciso manter essa meia ponta alta. Além da meia ponta alta, voltando lá na nossa postura. Se eu estou aqui para fazer um balance, meia ponta alta, e eu solto o meu bumbum, eu já gero uma instabilidade que me puxa para trás. Sim? O meu bumbum lá para trás, ele acaba me puxando para trás. O que eu preciso fazer? Meia ponta alta e levar o meu quadril para frente. Não é engavetar o quadril. Sim? É só levar o xixi para frente. É só uma articulada nesse quadril para deixar essa linha aqui, ó, entre a coxa e o nosso quadril retinha. Diferente, dá para ver aí, Tia Ju? Dá. Diferente dessa linha aqui, ó, que faz uma curvinha. Não, eu preciso deixar isso aqui retinho para fazer o chanê. Show? Então, tudo isso é só para eu me manter em pé na meia ponta alta, tá bom? Pensa durante o giro, se soltou o bumbum já era. Já desceu, já caiu, já perdeu, ok? Então, já vai anotando aí, meia ponta alta, xixi lá para frente para conseguir manter o alinhamento. As patelas, né, o nosso joelho, precisam estar sendo puxadas para cima, ok? Tô lá e vou puxar essas patelas para cima. Eu não posso esticar o joelho empurrando eles para trás, porque se eu empurrar eles para trás, eu vou cair também, ok?
Beleza. E aí vem, isso é a parte de base, a base para a gente ficar em pé. E agora vem a parte do eixo que interfere no nosso deslocamento, ok? Interfere na execução do passo, no nosso deslocamento como um todo. Uma das principais coisas que acontece durante o chanê para uma bailarina adulta é quando ela começa a fazer o chanê, e aí ela tá lá girando, e aí ela começa a fazer isso aqui, ó. Consegue ver aí o que eles estão fazendo? Sim? Olha as costas. O que eu fiz? Não são as costas, são as costelas que abriram, porque se elas fecharem, eu consigo retificar de novo minha coluna. E aí eu tenho eixo. Se minhas costelas abrem, ela solta o meu abdômen e eu perco minhas costas. Então, de forma resumida, não tão resumida, mas enfim, para a gente pensar no eixo, toma cuidado com a sua meia ponta, toma cuidado com o seu joelho, toma cuidado com o seu quadril, xixi para frente, e muito cuidado com as suas costelas. Sim? Muito cuidado com as suas costelas, porque senão você pode começar o chanê bonitinha, alinhadinha, e durante o movimento você ir perdendo essa postura, e aí você vai perdendo tudo, tá? Então, esse é um primeiro ponto de atenção, de erro que a gente tem que ter consciência na hora que a gente vai treinar chanê, fazer chanê.